Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Um forte abraço, seja muito bem-vindo. Que alegria poder contar com a sua audiência, viu? Hoje, quarta-feira, quartou, 15 de abril de 2026. Nós já estamos na metade do mês de abril, então partindo já para o mês 5. Como passa rápido, né? E como é gostoso poder ter a sua audiência por aqui ao longo de todos esses meses, esses anos que o Resenhando tá aí no ar para você. Nós estamos chegando aí à edição de número 597. Se Deus quiser, teremos muitas e muitas edições ainda pela frente. Então eu aguardo você aqui todos os dias comigo, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30. Lembrando também, né, você que está aí do outro lado, que o Resenhando traz futebol para você. Inclusive, quero agradecer demais, né? Ontem nós tivemos futebol por aqui e foi muito legal. Nós tivemos aí mais de quase 3.000 pessoas conosco assistindo aqui no canal e ouvindo a transmissão entre São Paulo 2 O'Higgins 0. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Então, agradecer demais você que passou por aqui. Claro que se você puder compartilhar, curtir, se inscrever, quanto mais engajamento o Resenhando tem, mais o YouTube entende que nós somos relevantes e vai nos sugerir para mais pessoas. Então conto com o seu carinho aí, tá bom? Sempre muito importante a sua presença todos os dias no Resenhando. E aqui em cima, vamos lá, aqui em cima, desse lado aqui, ó, tem um QR Code, como você preferir. Esse QR Code aqui é para você ajudar através do Pix o canal Resenhando com Cid Júnior. É isso mesmo. Você pode fazer o Pix aí, aqui, ó. Meu amigo, você pode fazer o Pix. É um Pix baratinho, gente. R$ 5,14 para ajudar o canal aí a crescer. Se você entrar aqui e puder, tiver essa condição, vai ser sempre um prazer. Tem também o Pix na jornada esportiva, tem o Superchat, né? Mas o Pix aqui é de 5,14, Superchat você pode mandar aí o gostei também. Tem várias formas de você poder estar com a gente, tá? Então, é sempre um prazer poder contar com a sua audiência. Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem futebol aqui no Resenhando. Nós vamos transmitir às 7h, Palmeiras e Sporting Cristal, tá bom? Então, eu aguardo você por aqui também no futebol. Vou deixar a tarde aí o tempo todo para que você possa já se familiarizar e lembrar que amanhã, quando você for querer saber informações do Verdão, você possa estar conosco por aqui. Para começar, vamos falar então de Copa Libertadores da América. Ontem nós tivemos partidas, teremos hoje, teremos amanhã, enfim, tem muita coisa para a gente poder tratar hoje no Resenhando. Ontem nós tivemos pelo Grupo A a vitória do Estudiantes diante do Cusco por 2-1. Com esse resultado, o Estudiantes ele assume a ponta do Grupo A da Libertadores. Só que amanhã, 9h30, no dia 16, popularmente conhecido como amanhã, o Flamengo enfrenta o Independiente Medellín. Portanto, certamente o Flamengo deve voltar à ponta da tabela. O Flamengo tem 3 pontos, se vencer vai a 6 e também se empatar volta à frente nos critérios de desempate. Mas acredito demais que amanhã o Flamengo vença essa partida e a gente trata desse assunto no programa de amanhã, certo? Que tem muita coisa para a gente poder falar hoje aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Além disso, pelo Grupo B, nós tivemos já a rodada completa ontem neste grupo. O Nacional do Uruguai venceu por 3-1 o Tolima, né, lidera o Grupo B com 4 pontos. O Universitário em casa perdeu para o Coquimbo Unido por 2-0. O Nacional é líder com 4, Coquimbo Unido tem 4, é o vice-líder. Esses dois estariam na próxima fase. O Tolima tem 1 ponto, é o terceiro, e o Universitário o quarto, também com 1 ponto. Já pelo Grupo C, no Grupo C, o Independiente Rivadavia lidera com 3 pontos, seguido de Lagoaíra com 2, Fluminense é o terceiro com 1 e o Bolívar é o lanterna com 1. Ontem nós já tivemos o empate do Bolívar com o Lagoaíra em 1-1. Hoje, 9h30, nós temos o Fluminense enfrentando o Independente Rivadavia, que é o líder.
Se o Fluminense vencer, ele assume a liderança do grupo C. E acredito que isso possa acontecer. O jogo vai rolar no Maracanã, tem tudo para isso acontecer, inclusive, e a gente torce para que sim. O Zubeldia tem um time em mãos interessante, né, que faz um bom campeonato brasileiro. E é inegável que para qualquer clube brasileiro ou qualquer clube sul-americano, a Libertadores é um grande desejo. Não é diferente para o Fluminense, né? Que para mim vence o Independente Rivadavia e assume a liderança do Grupo C. Já pelo Grupo D, ontem nós tivemos partida e teremos hoje também, com o brasileiro em campo, inclusive. Ontem o Boca Juniors meteu 3-0 no Barcelona de Guayaquil. Né, resultado que deixa o Boca Juniors na liderança do grupo, com 6 pontos. O Cruzeiro já é o segundo colocado com 3. Se perder por 1-0, por exemplo, hoje para a Universidade Católica, ainda se mantém na segunda colocação. Mas é importante a gente frisar que o Cruzeiro joga no Mineirão, né? Hoje às 7 contra a Universidade Católica. E a gente tem um entendimento de que o Cruzeiro tem tudo para vencer, né? A Universidade Católica não somou ponto, assim como também o Barcelona de Guayaquil. Se a Universidade Católica vencer, vai me surpreender, porque eu entendo que Libertadores não existem jogos fáceis, tudo isso é verdade. Aliás, o novo treinador do Cruzeiro teve o contrato prorrogado até 2030, gente. Fazia tempo que eu não via um negócio desse. Aliás, acho que eu nunca vi. Não me lembro de ter visto, pelo menos, o cara chegar, fazer aí meia dúzia de jogos e ter um contrato prorrogado por mais 4 anos. Coisa de louco, né? Mas o Pedrinho é dono do time, ele faz o que ele quiser também. O dinheiro é dele e tá tudo certo. Agora tem que vencer a Universidade Católica, né? Porque se vence a Universidade Católica, se coloca ainda numa segunda rodada, já numa situação muito confortável dentro do grupo, assim como está o Boca Juniors, né? E aí a gente passa a ter desenhado uma classificação mais tranquila de Boca Juniors e Cruzeiro para a próxima fase, né? Lembrando que esta primeira fase, ela é composta de 6 partidas, né? E nós estamos vivendo apenas a segunda rodada. Para mim o Cruzeiro vence, tá? Pelo grupo E, nós temos hoje Corinthians e Santa Fé, o Timão que é o líder do grupo E, né? Com 3 pontos, seguido de Penharol 1, Santa Fé 1, Platense não somou ponto porque perdeu para o Timão. Se o Corinthians vencer o Santa Fé hoje, o Corinthians também já começa a desenhar sua classificação para a próxima fase. Ah, Cid, mas é só a segunda rodada. Mas para o Corinthians não conseguir uma classificação com 6 pontos somados em 2 jogos, seria só um desastre nas 4 últimas partidas, que eu acredito que não vai acontecer, pelo grupo que se tem, né? Até acredito que Santa Fé e Penharol vão brigar por uma vaga ali na segunda posição. Mas acho que o Corinthians na Neoquímica Arena hoje vence. Eu transmito esse jogo não aqui pelo Resenhando com Cid Júnior, mas sim pela 101 FM de Presidente Prudente. E a gente fica na expectativa. O torcedor do corintiano, então, nem se fala, né? Todo mundo fica na torcida aí para ver o Coringão sair com 3 pontos. Corinthians que tem vários problemas fora de campo, tem várias situações acontecendo, possível impeachment novamente, estão querendo tirar o Stable do comando corintiano, né, o Osmar Stable, e a gente fica muito triste de ver um time nessa situação, né? Ninguém pensa realmente no Corinthians. O Corinthians é um time desorganizado, fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas tenta se organizar, o Dorival fez o que pôde, agora é a vez do Diniz, amanhã será a vez de outro. Mas a grande verdade é essa, gente. A grande verdade é que o Timão passa por um momento muito difícil na sua história, de pessoas que querem só o poder e não pensam no clube. Vamos ver o que o Corinthians produz diante do Santa Fé, mas acredito que possa vencer dentro de seus domínios. O que pode pesar é o que aconteceu, né, na própria Neoquímica Arena contra o Palmeiras, no qual o Corinthians jogou com 2 homens a menos, e aí acabou tendo um desgaste físico muito grande, né? Só que em contrapartida, vem de 2 jogos sem perder, né, no comando do Fernando Diniz, que em 2 jogos conseguiu uma vitória e um empate, na circunstância que foi que eu acabei de citar do Palmeiras, e isso pode dar até moral para a equipe para enfrentar o Santa Fé, porque segurou o melhor time sul-americano, mesmo com 2 homens a menos. Vamos aguardar, amanhã eu te conto como foi. Falando em amanhã tem o outro confronto desta chave, né? O Penharol enfrenta o Platense 9h30 da noite. Amanhã a gente trata sobre o assunto. Já pelo grupo F, ontem nós tivemos a vitória
do Cerro Porteño diante do Júnior Barranquilla por 1-0. Para você ver que o empate do Palmeiras contra o Júnior Barranquilla foi um mau resultado mesmo fora de casa, né? O Cerro Porteño, então, ocupa aí a segunda posição, né? Tá atrás do Sport Cristal nos critérios de desempate, porque o Sport Cristal tem 3 pontos, Cerro Porteño 3, Palmeiras 1 e Júnior Barranquilla 1. Você imagina hoje no Allianz Parque São Paulo perdendo para o Sport Cristal. O Sport Cristal chegaria a 6 pontos, o Palmeiras se estacionaria em 1 ponto e não vou dizer que complicaria porque o Palmeiras tem força para reagir, mas ninguém quer ver isso, né? Nenhum torcedor palmeirense. Palmeiras amanhã 7 da noite com transmissão nossa aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Estarei com o Dedê Pereira, com o Matheus Gomes. Acho que é essa a equipe escalada. Deixa eu até ver a escala aqui, que a gente, daqui para o fim do mês, eu vou fazer mais 14 jogos. Então, de cabeça eu não vou lembrar, obviamente, né? Mas amanhã, dia 16, ó, eu narro, Dedê Pereira comenta e César Franklin faz a reportagem por aqui. Então é isso. A gente se encontra aqui também para acompanhar essa partida. Dentro de casa, o Palmeiras sempre é muito forte, né? Só que o Sport Cristal mostrou também na primeira rodada, na vitória contra o Cerro Porteño, que também é forte, mas jogando em seus domínios, né? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para sair com 3 pontos e assumir a ponta deste grupo, como sempre faz, né? O Palmeiras faz grandes Libertadores sequenciais. Já pelo grupo G, nós tivemos ontem um brasileiro em campo, o Mirassol. Perdeu por 2-0 para a LDU. A derrota para a LDU fora de casa é um resultado normal. O que está sendo anormal é o que está acontecendo com o Mirassol no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, o Mirassol é lanterna com 6 pontos e um campeonato pífio. Na Libertadores, ele ganhou, né, do Lanús na primeira rodada e perdeu para a LDU fora de casa, na altitude, que a gente sabe que é difícil jogar lá e etc. Só que também foi prejudicado pela arbitragem, né? Primeiro gol, o jogador da LDU atrapalha, né? Uma bola batida de fora da área. Tinha um jogador impedimento que ameaçou colocar o pé na bola, que aí acabou matando o goleiro Walter, só que ele tira na hora, não consegue acertar a bola, mas ele participa da jogada e a arbitragem, por desconhecimento de regra, má fé, sabe Deus o que é, né? Não marcou o impedimento. E depois um gol que era totalmente defensável do Walter. Dava para ter voltado de lá. Se não fosse a arbitragem e o gol sofrido pelo Walter, que era defensável, dava para ter voltado de lá com um empate, pelo menos em 0-0. Mas mesmo assim, jogou com um homem a menos em uma parte do jogo. E as coisas iriam se complicar de qualquer forma. Mas tá aí então o Mirassol, que conheceu o gosto amargo da derrota em sua primeira aparição internacional jogando fora do Brasil. Amanhã, 7 da noite, tem Lanús e Always Red nesse grupo. O interessante para o Mirassol é que, se essa partida terminar empatada, o Mirassol segue na vice-liderança. A LDU lidera com 6, Mirassol tem 3, Always Red e Lanús nem um ponto somado até aqui. Já pelo grupo H, né, as partidas acontecem hoje. Nós teremos Libertad e Rosário Central às 7 da noite. E às 11 da noite, Independente Del Valle e Universidade Central. Universidade Central é o líder do grupo com 3 pontos. O Rosário Central tem 1 ponto, Independente Del Valle 1 ponto, e o Libertad ainda não somou ponto. E a gente conta tudinho da Libertadores no programa de amanhã, se Deus quiser, e ele há de querer, né? Estaremos por aqui. Sorrir muda tudo, e na M-Mato Odontologia você conquista o sorriso que você sempre sonhou. Com o Invisalign, o alinhador transparente mais moderno do mundo, você corrige seus dentes de forma confortável, prática e quase invisível. E para o resultado ainda mais perfeito, conheça as lentes de contato, finas camadas de porcelana como essas, que transforma a cor, o formato, a harmonia do seu sorriso em poucas sessões. Ó, que legal! Meu amigo, na M-Mato Odontologia você perde até o medo de dentista, que aconteceu comigo isso. Eu tinha medo e perdi. Na Avenida Aurelino Coutinho, 2271, no Jardim Alto da Boa Vista, 18996940882. Site Funilaria e Pintura é sinônimo de confiança e qualidade imprudente. Funilaria especializada, pintura completa e retoques que deixam seu carro como novo. Precisa cuidar do seu carro, amigo? Então, 18991035073, na Manuel Goulart, 1976, Vila Santa
Santa Helena. Site Funilaria e Pintura, um abraço pro meu amigo Lucas. Suco Prats, o único da fruta para o copo. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas. 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Cardetene, 18981484727. Também com a gente, Gitec Informática. Acesse gitecinformática.com. Tio de Pet Clínica Veterinária. Tudo que seu animal precisa está na Tio de Pet. Além do atendimento veterinário de qualidade, tem rações e acessórios para o seu pet. Fale com meu amigo Vinícius Miranda, na Tio de Pet, você sabe. Lá é a Avenida JK 2321, no Jardim Everest, 18998189850. Cabonete também está conosco. Você que precisa turbinar sua internet, meu amigo, vá de Cabonete, mantenha essa live no ar. 0800 712 12, você fala no WhatsApp. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Também com a gente, Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, média e cursos profissionalizantes. Na Rua Antônio Furtado, 40, Avenida Industrial, Colégio Criarte. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz 437, no Parque do Povo, aberto desde as 18 horas para você saborear o melhor em lanche, pedindo no 18 3917 1090, porque sua fome pede lanche. Lanche tem que ser Chips Container. Daqui a pouco, mais patrocinadores aqui do Resenhando com Cid Júnior, hein? Abraçando toda a galera que vai se ligando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que nós estamos vivendo também uma semana de Sul-Americana. E pelo Grupo A, tem jogo hoje e amanhã. O América de Cali vai enfrentar o Alianza Atlético hoje, 11 da noite. Começa hoje, termina só amanhã, né? E amanhã, 7 da noite, tem Tigre e Macará. Esse grupo tem líder Macará, tudo um ponto aí. Macará 1 ponto, Alianza Atlético 1 ponto, América de Cali 1 ponto e Tigre 1 ponto também. Todo mundo empatou na primeira rodada, né? Inclusive tudo em 1-1, por curiosidade. Já pelo grupo B, né? Amanhã, 7 da noite, tem Galo, o Atlético Mineiro, isso mesmo, vai enfrentar o Juventude. E às 11 amanhã vai ter Cienciano e Puerto Cabello, e a gente fala sobre isso no programa de amanhã. O Puerto Cabello que lidera o grupo B com 3 pontos, seguido de Cienciano 1, Juventude 1, e o Atlético Mineiro, que não somou ponto, perdeu para o Puerto Cabello. Já pelo grupo C, ontem você acompanhou aqui no Resenhando com o Cid Júnior a vitória do São Paulo por 2-1 diante do O'Higgins. É um time muito fragilizado, seu Higgins, hein? É muito fraco. Olha, ontem foi um dos jogos mais fracos, tecnicamente, que eu narrei aqui desde que eu comecei a fazer futebol no Resenhando. O torcedor São Paulino acredita que tem esse mesmo entendimento. Abriu o placar muito cedo com o Luciano, depois sofreu muito. O Rabelo perdeu um gol feito no primeiro tempo, que poderia ter empatado a partida, né? Além de ter empatado a partida nesse lance, teve oportunidades, inclusive, de O'Higgins de fazer mais gols, de repente sair até vencendo no primeiro tempo, só que não teve competência no último terço de campo. Mas o São Paulo, no primeiro tempo, tomou uma pressão que era inimaginável, um time tão ruim como o O'Higgins pressionar o São Paulo da forma que estava pressionando. Eu acho que o gol cedo colocou salto alto na rapaziada do São Paulo, falou, a gente vai ganhar aqui de goleada, então vamos tocar a bola. Não é assim. Futebol não é mais assim faz muito tempo. E no segundo tempo, São Paulo voltou melhor, é verdade, mas também acabou sofrendo. O Castilho perdeu um gol muito semelhante que o Rabelo perdeu dentro da pequena área, sozinho, sem goleiro e livre de marcação, né? E aí depois o Arthur achou um gol lá de perna direita, o Arthur que também só tem a perna esquerda, acabou fazendo esse gol de perna direita numa ocasião, porque já tinha perdido outro gol de perna direita também. A vitória é importante que coloca o São Paulo como líder, 6 pontos, seguido de O'Higgins que tem 3, o Boston River e o Milionários não somaram pontos, se enfrentam amanhã 11 da noite, Milionários e Boston River. Mas preocupa o desempenho do São Paulo contra uma equipe tão fragilizada. Eu esperava até uma goleada do Tricolor diante do O'Higgins, coisa que não aconteceu. Roger Machado foi vaiado e realmente acredito que o torcedor está no direito dele de cobrar na arquibancada, como sempre digo, fazendo sua parte, vaiando, enfim, cobrando nesse sentido, porque o São Paulo merecia dar ao seu torcedor um melhor desempenho diante do O'Higgins. Muito ruim o jogo que a gente transmitiu ontem aqui. Foi de arrepiar, gente, pela madrugada. Já pelo grupo D, a maior vergonha da história do Santos aconteceu ontem. Poderia ter sido pior. O Santos abriu o placar com o Neymar e o Luan Pérez fez um pênalti tão infantil
contra o Deportivo Recoleta, que deu números finais ao placar de 1-1. Cara, o Deportivo Recoleta, com todo o respeito que merece, está disputando uma competição internacional, mas é um time ruim, é um time fraco, que estava jogando com seu time reserva. E o Santos não conseguiu... Quem que é o Deportivo Recoleta na fila do pão no futebol sul-americano? Acho que até ontem ninguém tinha ouvido falar desse time. Né? Entre aspas, até ontem, né? O torcedor santista não tinha ouvido falar mesmo. Nós aqui do Brasil, muito menos. E aí o Santos não dá conta de ganhar de um time que estava com um time reserva, um time que já é ruim. Não dá para entender, cara. Não sei o que acontece no Santos. O Neymar ainda depois bateu boca com um torcedor, né, que estava lá, pagou seu ingresso, estava cobrando, estava no direito dele. Ele disse, mas não pode me ofender. Cara, se eu ganhasse o que eles ganham, podia ficar me xingando o tempo todo lá na beira do gramado, que eu não ia nem ligar. Só que o Neymar, nos últimos tempos, tem sido isso. Bate boca com o torcedor, aparece muito nas redes sociais, no YouTube, em tudo quanto é lugar. Só que bola não está jogando. Até que ele buscou em alguns momentos o jogo, não fez uma má partida, mas é muito pouco contra um time, cara, que beira o amadorismo. O Santos vai ter muitas dificuldades daqui para o fim da temporada e se não contratar agora na pausa para a Copa do Mundo, certamente vai lutar de novo para não cair, como já tem acontecido nesse mesmo Campeonato Brasileiro. Deu uma respirada agora porque venceu o Galo, mas estava ali na beira do abismo. E não sei não, cara, não sei o que está acontecendo com o Santos, de verdade. Você pegar ali, ó, Gabigol, Neymar, você tem uns caras lá, o Brazão, você tem uns caras que não são ruins, mas não está dando liga. E alguma coisa deve estar acontecendo. O outro jogo desse grupo acontece amanhã entre São Lourenço é ótimo, né? São Lourenço e Deportivo Cuenca, 9h30 da noite. Já pelo grupo E, hoje nós temos às 7 da noite 2 partidas. O Caracas vai receber o Independente Petroleiro e o Racing Clube da Argentina enfrenta o Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Às 7 da noite também. O Racing é líder com 3 pontos, Caracas tem 1, Botafogo 1 e o Independente Petroleiro nenhum ponto somado até aqui. Vamos ver o que vai rolar. Para mim, o Caracas pode sim vencer o Independente Petroleiro, assim como eu acho que o Botafogo não vence o Racing Clube. Se voltar de lá com um empate, não vai ser um mau resultado. A vitória é maravilhoso, claro. Só que uma derrota também seria normal, porque o Racing fora de casa é duro de ser batido. Já pelo grupo F, ontem nós tivemos rodada completa, teve brasileiro em campo e o Grêmio, meu amigo, demorou, mas saiu uma vitória. Acho que 5 jogos sem vencer. Venceu por 1-0 o Deportivo Riestra. Esse tipo de resultado do São Paulo contra o Higgins, jogando sofrido, o Grêmio ganhando apertado do Deportivo Riestra, o Santos empatando com o Recoleta. Esses tipos de resultado mostram a decadência do futebol brasileiro. Maravilha, o Grêmio conseguiu a vitória, tá bom, beleza. O Grêmio venceu. Quem venceu também o Palestino fora de casa foi o Montevidéu City Torque por 2-0 e é líder do grupo com 6 pontos. O Grêmio é o segundo com 3, Deportivo Riestra tem 1 e o Palestino 1. Mas esses jogos, e aí eu vou trazer aqui outro exemplo, que depois eu concluo o meu raciocínio. Ontem, pelo grupo G, o Vasco em São Januário recebeu o Audax Italiano e perdeu por 2-1. Eu não quero saber se tinha titular, reserva, se era misto, se era só os reservas, se era o sub-20. É a camisa do Vasco que a gente está falando. É uma vergonha perder para o Audax Italiano. Quem que é o Audax Italiano, cara? Né? Lembrando que hoje, 9 horas da noite, ainda tem mais um jogo desse grupo. O Olímpia vai enfrentar o Barracas Central. Olímpia que é líder com 3, Audax Italiano segundo com 3, Barracas Central 1 e Vasco 1 ponto. O Vasco é o lanterna desse grupo, gente. Perder para o Audax Italiano, ganhar sofrido do O'Higgins, ganhar sofrido e apertado do Riestra, empatar com o Deportivo, aliás, não só empatar com o Deportivo Cuenca, né? Aliás, não só empatar com o Deportivo Recoleta, perder também para o Deportivo Cuenca, no caso do Santos. Esses resultados, cara, mostram como o futebol brasileiro está aquém. Era inimaginável nós falarmos
aqui, tempos atrás, que o Santos não atropelaria um time desse, que o Grêmio não venceria de forma folgada esse Riesco. Cara, é surreal o que a gente está vendo. E mostra como o nosso futebol, cada dia que passa, está afundando. Essa é a grande verdade. Pelo grupo H, hoje nós teremos uma partida, River Plate enfrenta o Carabobo 9h30 da noite, e o Red Bull Bragantino amanhã pega o Blooming às 9h30 da noite também. Esse grupo tem o Carabobo líder 3, Blooming 1, River Plate 1 e o Bragantino que não somou ponto ainda. Esta Copa Sul-Americana, que no programa de amanhã eu vou te atualizar em tudo que está acontecendo. Mas antes de falarmos e seguirmos com o programa, eu quero falar aqui da Baterias Baterax, onde você tem baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841, 18997601314, Baterias Baterax. Malacrida Tintas na Coronel Marcondes, 2041, 18997223705. Unidade na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente Martinópolis. Ross Shop, o sucesso da sua festa, 18997427178. Dr. Caio Cirávolo Lemos, ortopedista e traumatologista. Atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, cirurgia de quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. O Dr. Caio Cirávolo Lemos atende na Washington Luiz 955 no centro, 1833348480. Abraçando toda a galera lá da Outland Education, que tem uma metodologia própria, ativa e baseada em projetos para você aprender inglês ou espanhol, viu? Na rua Timar Buarque 41, no Jardim Esplanada. Eu faço inglês lá, 18991439243, Outland Education. Aprender pode ser incrível, hein? E quando o assunto é uniforme personalizado, seja empresarial ou esportivo, é Gerson Esportes Uniformes. Na rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, atendendo toda a região, você pode falar com o Lucas no 18 996434863. Efetivo Imóveis, tudo em venda, compra, aluguel de lançamento de imóveis de todos os tipos. Fale com meu amigo Kaique na Efetivo Imóveis, na Avenida Washington Luiz 841, 18 997952625. Nova Gás, Ultra Gás e Água, Joaquim Constantino, 1810. Abraço lá pro meu amigo Fernando Henrique, 18 997363070. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária Campus 1, 1839083086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Sem Treinamento é o lugar. Ferre Sem Treinamento, Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18988088528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo. Na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, 18996965212. Dimensão Ambiental, Consultoria e Assessoria, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 1832237759. 4x4 autopeças, tudo para a sua caminhonete. 18998083565. Joaquim Constantino 2128, 4x4 autopeças, tudo para a sua caminhonete. Cabonete, meu amigo, você que quer assistir suas séries favoritas, fazer sua live sem travar, então fala com a Cabonete, que garante conexão de verdade com planos que cabem no seu bolso, viu? É isso aí, 0800 712 12 Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Esses são os patrocinadores aqui do Resenhando com o Cid Júnior. Olha, que vai trazer para você agora o Campeonato Paulista da Série A2, hein? Hoje nós temos aí a 6ª rodada da segunda fase e última, a derradeira desta fase. A única equipe que já garantiu, aliás, a única não, né? Tivemos mais de uma. Nós tivemos 2 equipes que já estão garantidas. É que uma delas já garantiu vaga à semifinal há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, o Votuporanguense. O Votuporanguense, ele lidera o grupo 1, né, com 13 pontos, seguido de Ituano 7, 15 de Piracicaba 5 e Água Santa 2. Enquanto o Votuporanguense já está classificado, o Água Santa já está eliminado. Quem briga pela última vaga para chegar à semifinal é Ituano e 15 de Piracicaba. O Ituano vai enfrentar o Votuporanguense, né, joga hoje 7 da noite. O Votuporanguense vencendo, elimina um concorrente direto, não só não pelo acesso, mas pelo título, numa hipotética final e num hipotético acesso, que seria maravilhoso o Votuporanguense, por exemplo, ser campeão paulista da Série A2. O 15 de Piracicaba enfrenta o Água Santa, fora de casa, já eliminado. O 15, para mim, ele pode sim vencer o Água Santa, e acredito que vai acontecer. Para o bem do Votuporanguense, pensando em título, é importante a vitória contra o Ituano lá no Novelli Júnior. Mas eu entendo que o Ituano vai jogar com a alma e com o coração para tentar brigar por esse acesso. Então eu imagino que
o Ituano deva passar, mas, para ser sincero, estou torcendo pelo 15. O Ituano foi um dos times que eu coloquei que chegaria e conseguiria o acesso, né? Assim como eu também coloquei que o Água Santa brigaria por isso. Ferroviária e Juventus foram meus outros palpites também, e o São José correndo por fora. Já no grupo 2, o Juventus lidera com 12 pontos, esse daqui já está classificado, está tranquilão, né, de boa, curtindo o batidão. Então, o Juventus está classificado, conseguiu aí chegar à semifinal, vai lutar pelo acesso. Já o São José precisa vencer hoje, 7 da noite, toda a rodada 7 da noite hoje, o Sertãozinho, e torcer por um tropeço da Ferroviária. Mas a parada é a seguinte, São José tinha que meter 3-0 no Sertãozinho, e a Ferroviária perder por 3-0 para ir para outros critérios de desempate. Então, para mim, está definido. Juventus e Ferroviária vão disputar a fase semifinal. Lembrando que a fase semifinal, que já tem lá garantido o Votuporanguense, né, e aí está em aberto ainda o grupo 2, porque a Ferroviária pode chegar a 12 pontos e pode assumir a liderança desse grupo aqui, né, caso vença o Juventus hoje. Mas o Votuporanguense está lá esperando na semifinal o segundo do grupo 2, né, que seria hoje a Ferroviária, mas pode ser o Juventus, como também, se acontecer um milagre, pode ser o São José, né? E aí a outra partida que vai definir aí quem vai conseguir o acesso é o segundo do grupo 2, que pode ser Ituano 15 de Piracicaba, enfrentando o segundo do grupo 1, né, que é o Ituano 15 de Piracicaba, enfrentando o primeiro do grupo 2, que nesse momento seria o Juventus, mas pode ser a Ferroviária. E amanhã a gente vai trazer tudo isso para você no detalhe aqui no Resenhando com Cid Júnior. Lembrando você mais uma vez que amanhã, amigão, amanhã tem futebol aqui no Resenhando, tem Palmeiras e Sport Cristal. Eu te aguardo às 7 da noite. Comigo, César Franklin e Dedê Pereira, para levar a emoção do futebol. Nos encontramos por aqui. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.